Se ao chegar em uma instalação elétrica você vê todos esses fios lá no quadro geral, você seria capaz de dizer qual é o fio comum? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Fios comuns na eletricidade são aqueles que eu posso unir ou que pertencem para a mesma atividade ou mesmo circuito. Vamos imaginar que eu entendo das normas ABNT NBR 5410. Para mim, tudo isso aqui são neutros. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Numa instalação elétrica, fios comuns são aqueles para a mesma atividade. Vamos imaginar que eu tenha fios na cor azul. Eu sei que ali eles são comuns ao neutro. Se eu tenho fios nas cores verdes, eu sei que eles são comuns ao terra. Ou se for brasileirinho, também comum ao terra ou aterramento. Se eu tenho fios de outras cores que não seja o azul ou o verde, eu sei que eles são comuns às fases. Muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu gosto de usar cores diferentes para as fases. Se eu tenho duas fases, eu opto por usar duas cores diferentes. Então, se alguém chega numa instalação dessa aqui e vê o que nós estamos vendo aqui, esse monte de fio azul, e alguém pergunta qual é o fio comum, é impossível, em relação às cores de fio, você dizer quem é quem aqui. A gente até poderia arriscar, tá? Pela seção ou bitola do fio, e dizer que os mais finos são para lâmpadas e tomadas simples, e os mais grossos são para ramais principais. Só que nós não podemos fazer isso, né? Na eletricidade não tem esse negócio de eu acho que é, ou deve ser, ou talvez vai dar certo. A eletricidade, ela precisa ser o mais exato possível, tá? E é justamente por isso que se recomendam, que é recomendado pela ABNT NBR 5410, nós seguirmos as normas de cores e fios, seção e bitolas e cálculo de carga e demanda de uma instalação elétrica, tá? É claro que em uma instalação dessa, quando você chegar, que você vê esse monte de fios azuis lá no quadro geral, a pessoa que colocou esses fios lá, colocaram ali, nesse monte que vocês estão vendo aqui, ele em uma instalação regular precisa ter neutro, terra, fase, retorno, etc e etc, tá? Fase de uma cor, fase da outra, que deveria ter, né? Se eu tenho duas fases aqui, nesse caso, as duas fases são azuis. Normalmente, quem faz a instalação no início, no dia que a pessoa vai lá, puxa esses fios e faz a instalação e liga, essa pessoa não terá grandes problemas em fechar os circuitos e não cometer erros. Mas um outro profissional que chegar nessa instalação para fazer uma mudança qualquer ou uma manutenção qualquer, ele vai ter problemas, tá? As normas são claras, precisamos seguir. Eu falo nos meus canais que as normas não foram criadas a partir de achismo, a partir de possibilidades sem sentido, né? Foram criados testes, foram realizados testes, são realizados testes, e nesses testes, né, se descobre que o fio 1,5 é ideal para lâmpadas, se descobre que o fio 2,5 é ideal para TUG, e também se descobre que os fios para TUs
precisa ser de acordo com a carga, a potência, né, daquela carga, e nunca pode ser o 2,5, já que o 2,5 é reservado exclusivamente para TUG. Eu falo nos meus canais o que é isso, o que é TUG? Tomada de uso geral. O que são TUGs? Tomada de uso específico. É aquela tomada que você põe na sua casa exclusiva para um equipamento, uma tomada que você não vai usar para mais nada. Um bom exemplo disso é o chuveiro. Você põe lá em cima, muitas vezes não usa nem tomada, é uma conexão direta, né? Porque as tomadas que nós temos no mercado, as tomadas convencionais, né, para residência, não ultrapassam os 20 amperes, e então muitas vezes a gente faz essa conexão direta. Só que fica numa altura que acaba impedindo, caso você queira usar algo 220, justamente por isso, porque está conectado direto, você vai ter que desconectar, vai ter que repassar fita isolante, ou se tiver um conector lá, que é o mais recomendado, você vai ter que retirar, e esse tira e põe não é recomendado, não é muito comum as pessoas fazerem isso, tá? Então as TUIs são aquelas tomadas que você instala, ou aqueles pontos de energia que você instala, para um equipamento específico, que vai ficar ali ligado e ninguém tecnicamente deveria mexer. O ar-condicionado também é outro equipamento que você põe num local lá, um ponto de energia, um ponto elétrico exclusivo para o ar-condicionado. O micro-ondas deveria ser um ponto exclusivo para o micro-ondas, mas a gente vê as pessoas usando chapinha, secador de cabelo, liquidificador, batedeira, etc. e tal, e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala em fios comuns na instalação, quando a instalação ela é bem feita, eu vou ter aqui um monte de fios de várias cores, aí alguém falar para você assim, quais são os fios comuns? Isso é visível, tá? Já que eu tenho várias cores, se eu tenho 3 fios amarelos, eu sei que aqueles 3 fios são comuns a alguma atividade. Se eu tenho 4 fios azuis, eu sei que aqueles 4 fios azuis são comuns a outra atividade. Se eu tenho 5 fios vermelhos, eu sei que é de uma atividade. E se eu tenho 5 fios pretos, eu sei que também pertence a uma atividade. É justamente por isso que as normas estão aí, não se escreveram ou construíram a Bíblia ABNT-NBR 5410 à toa. Eu geralmente recomendo a todos os participantes do canal, sigam as normas, contrate profissionais qualificados e responsáveis. Esse é o principal objetivo desse vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.